Eu creio na Bíblia. Ela é a revelação de Deus. Eu vou ouvir o que ela diz. E eu vou obedecer aos seus ensinos. Em o nome de Jesus. Isso aqui não é místico, isso aqui não é superstição. Esse ato em si não vai fazer nada. Você precisa se aplicar à leitura da palavra. Domingo passado nós falamos bastante sobre isso. Temos aqui planos de leitura para a Bíblia em 2 anos. Se você não está lendo a Bíblia todos os dias, por favor, comece. É uma receita que o Senhor dá para nós, tá? A introdução é um pouquinho longa hoje, ok? E caso eu não possa terminamos na próxima semana tratando desse texto. O texto que nós vamos trabalhar hoje está em Tiago. Vou dizer o capítulo e o versículo daqui a pouquinho, mas por agora, Tiago. Tiago é uma das cartas do Novo Testamento. E ele escreveu, está lá na Bíblia, logo depois de Hebreus, você tem lá Tiago. Okay? O autor que deu o nome à carta, ele foi um dos irmãos de Jesus. Nós chamamos meio-irmão, porque Jesus, o Filho unigênito, o Espírito Santo, a Virgem Maria, o Senhor trouxe Jesus ao mundo. Mas Maria e José, uma vez casados, eles tiveram outros filhos e filhas. Entre os filhos, eles tinham 4 filhos. Nós não sabemos o nome das filhas, das irmãs, meio-irmãs de Jesus. Mas se você quiser saber o nome dos meio-irmãos de Jesus, você pode ir em Mateus 13:55, você tem essa informação aí. Entre eles está Tiago. É um dos nomes dos 4 meio-irmãos de Jesus. A palavra nos ensina também que durante o ministério de Jesus, durou 3 anos, de 30 aos 33 anos, seus irmãos, sua família, com exceção de Maria, eles não creram em Jesus. É assim, até difícil de compreender, tão pertinho, mas eles não creram em Jesus. Mais de uma vez nós vemos isso, indicando que eles não creram em Jesus. Porém, quando Jesus ressuscitou, esse quadro mudou. Seus irmãos creram nele. Em particular, Tiago. Quando você for lá em 1 Coríntios, capítulo 15, você vai ver que fala de quantas vezes Jesus se revelou depois da ressurreição. Ele se revelou aos seus discípulos e a várias pessoas. E há, em particular, uma menção que ele também, Jesus, teve a sua revelação, apareceu para Tiago. Então, ele não só se converteu, mas teve um impacto muito grande na sua vida. Logo, se você olhar no livro de Atos, você vai perceber que o Tiago se tornou um dos líderes da igreja em Jerusalém. Primeiro lugar, primeiro reduto ali da igreja. E foi ele, quando chega em Atos 15, você vai ver que foi ele quem presidiu, ele foi o moderador do primeiro concílio, uma reunião de líderes para decidirem sobre questões de doutrina. E quem presidiu? Tiago. É importante saber que 2 discípulos, assim, muito fortes entre os discípulos de Jesus, Pedro e João, estavam presentes. Mas o Tiago foi quem presidiu a reunião. Foi quem deu a palavra final. Foi quem trouxe o consenso e orientou o que se devia ser feito. Esse Tiago foi tão importante, sua presença na igreja, tão importante, que em Gálatas, quando o apóstolo Paulo escreve a carta para a igreja em Gálatas, ele menciona que Tiago era um dos pilares da igreja. Imaginou isso? O respeito. Pilares da igreja. Então, ele é mencionado isso. Os historiadores, ou seja, não está na Bíblia, dizem que Tiago foi um homem de muita oração. E ele orava de joelhos, todos os dias. Eu orava tanto de joelhos que ele passou a ser conhecido como aqueles que tinham os joelhos como de camelo, porque os seus joelhos ficaram endurecidos. Você imagina a dedicação desse homem? Que profunda entrega e transformação, né? Em função da perseguição ferrenha durante aquele período, aqueles primeiros anos, aliás, pelos primeiros 4 séculos, Tiago foi morto pela perseguição. Ele foi esmurrado, bateram nele sem piedade, todo tipo. Foi torturado e levaram ele lá no alto do templo e jogaram seu corpo abaixo. Ele foi morto assim. Isso foi no ano 62, nós cremos, depois de Cristo.
E quando foi que essa carta foi escrita? E ele, Jesus, vamos lá no 33, até o Tiago crê em Jesus depois da ressurreição, depois de 62 ele morre. Quando é que foi que ele escreveu essa carta? Quando foi que o Espírito Santo o inspirou? Nós cremos que foi no ano de 44 depois de Cristo. Ou seja, 11 anos depois que Cristo foi morto, crucificado, sepultado, ressuscitou. Essa carta foi escrita. 11 anos. Pegaram isso? Ou seja, eu queria que, porque isso ajuda o contexto. Apenas 8 anos. A perseguição, além de Tiago, mais tarde que vai ser morto, né? Quando você lê Atos 12, o pastor Maurício esteve conosco recentemente, pregou sobre isso, né? Quando você lê Atos 12, a perseguição era tão intensa que era algo extraordinário. Somente pessoas que profundamente criam em Jesus como Filho de Deus, somente pessoas que estavam cheias do Espírito Santo, eram capazes de se manterem fiéis, seguindo ao Senhor em face de tamanha perseguição. Estão comigo? Então, uma perseguição ferrenha, nesses 11 anos desde que Jesus tinha sido morto, né? Então, a pergunta que veio ao meu coração, eu creio que o Espírito Santo colocou, falou assim: Renato, presta atenção. Como era possível que irmãos crentes, tão maduros, tão cheios de fé, tão corajosos, que estavam prontos a morrer pelo nome de Jesus, se negavam a negar a Jesus? Como é possível e por quê que aqui o líder da igreja tivesse que ser inspirado pelo Espírito Santo para escrever sobre ele, sobre um assunto como esse? Você vai ver daqui a pouco que ele vai falar sobre o poder das palavras, o poder da nossa língua, o que nós falamos. Então, a pergunta que veio no meu coração foi: Senhor, não faz sentido? Se o povo estava tão envolvido, né, tão dedicado, por que falar? Teria um problema no falar? Por que isso? E aí, é porque nós precisamos entender que nossa salvação, nossa transformação, ela é um processo. É um processo. E é um processo que a pessoa foi julgada, foi condenada, a pena que irá cumprir. Então, o preço, o castigo, pena. A segunda seria o poder. Diga comigo, o poder. Poder. O poder. E Ana, o que a palavra de Deus nos ensina? A palavra de Deus nos ensina que nós somos salvos por Jesus. No momento que você crê em seu coração e confessa com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor, Deus o ressuscitou dentre os mortos, você crê e o recebe como Salvador. Naquela hora, os seus pecados são perdoados para ser cometidos, os que estão sendo cometidos e os que virão a ser cometidos. O seu nome entra no livro da vida. Ninguém, mas ninguém pode arrancar você das mãos do Senhor Jesus. Completo. Você não tem como perder isso. Então, esse processo é um chamado de justificação. Na hora que você entrega a sua vida a Jesus, pela fé, o que acontece? Naquela hora, não só o seu nome está lá no livro da vida, você vai viver eternamente com Deus, o restante dessa vida, e depois lá no céu, depois da nossa morte, né, o retorno de Jesus. E o que vai acontecer? Para sempre, toda vez que Deus olhar para você, Ele vai dizer: dívida paga. Já não há pena, já não há punição. O apóstolo Paulo falou assim: já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Tome posse disso. Justificado. Bateu o martelo. Resolvido. Então, essa é a primeira parte do processo. Porém, nós continuamos aqui nessa vida. Na hora que nós temos o Senhor Jesus, recebemos o Espírito Santo conosco. Ele está em nós. E Ele vai nos ajudar a transformação de dentro para fora. Nessa altura, o pecado é que até eu receber Jesus, eu não tinha, só pensava, só estava longe de Deus. Agora, o Espírito Santo em mim me dá o poder de dizer não para o pecado. Eu posso dizer não para o pecado. E há uma promessa, para a gente não se desesperar, vai chegar um dia que esse processo vai terminar. O dia de Cristo, né? Vai chegar o momento que esse processo de transformação está em Filipenses 1:6. A notícia triste que eu tenho para você
é que no processo de santificação, o Espírito Santo lidera, sem trivializar a pessoa do Espírito Santo. Imagine que o Espírito Santo é o nosso GPS. Ele diz o que a gente faz, deve fazer, mas quem dirige é você. Por isso a palavra de Deus fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não extinguais o Espírito Santo, não ignore o que ele está falando. Ele diz, vá em frente, pare, dobre à direita, dobre à esquerda, vá para trás, o que seja. Agora, a nossa opção é ouvir ou não. Se você ouve o Espírito Santo, você caminha. Se você não ouve, você o entristece. Mas ele nunca vai tomar o volante da sua vida das suas mãos. O que essa segunda parte do processo de salvação quer dizer, já que eu estou livre da pena, é que o pecado já não tem poder sobre mim. Você tem a responsabilidade, o direito, o privilégio de dizer não ao pecado, sim, para o que o Espírito Santo está dizendo, que Deus está dizendo. Tomou posse disso? Então, essa é a segunda parte do processo. A nossa natureza antiga, ela luta com a nossa nova natureza. Nós nascemos de novo, agora ele luta. E lá em Gálatas, capítulo 5, fala que é uma luta. A carne e o Espírito. A carne não quer que você ouça o Espírito. E o Espírito está dizendo, siga a minha direção. Esse processo é um processo chamado de santificação. Você vai sendo transformado. E nesse contexto, eu creio, que Tiago está escrevendo. É por isso que ele escreveu. Porque no contexto da santificação, uma das áreas muito difíceis. Aliás, o reformador da igreja, Lutero, falou que a última parte do ser humano para se converter é o bolso. A gente tem um apego às finanças, ao tesouro, que a fidelidade a Deus nos dízimos e ofertas demora a acontecer. Eu espero que aqui na CCP esse pecado morra logo. Você diga não e não, e eu vou ser fiel a Deus. Deus foi ser fiel com você. Isso não está aqui no papel, eu estou só lembrando aqui, aproveitando o ensejo, né? Amém? Então você pare de ser infiel, seu miserável, e comece a ser fiel. Ouça o Espírito Santo de Deus. Seja fiel naquele que Deus tem lhe dado. Fecha a parênteses. Minha esposa vai me bater hoje quando eu falo isso. Ô boca, né? Viu que língua, como é que a língua é perigosa? Amém. Mas eu creio que ele está dizendo que esse processo envolve a palavra. Porque a palavra não só afeta você, afeta as pessoas que estão ao seu redor, afeta aquele círculo maior e principalmente afeta a igreja. Por isso o Espírito Santo falou, escreve sobre esse assunto. Porque às vezes a gente está tão santo, santificado em certas áreas, que esquece de controlar essa coisinha aqui. Vou falar nisso, isso aqui não é sermão encomendado, não estou mandando recado a ninguém. É a continuação de uma série que nós fizemos em novembro, paramos por causa do Natal, Ano Novo e coisas assim, e agora nós estamos retomando como eu havia prometido, né? Quase que mudei, mas falei, não, eu tenho que continuar sendo fiel a isso aqui, né? Então nós vamos ser transformados finalmente. Agora, existe, além de justificação, santificação, existe uma terceira parte do processo, que todos nós vamos chegar lá, que é o que a palavra de Deus chama de glorificação. Nós vamos ser justificação, santificação e, por último, glorificação. O que é isso? Quando a obra de Deus em nossas vidas vai estar terminada, em Cristo, libertos da pena do pecado. O Espírito Santo, nós estamos sendo transformados, nós estamos livres desse poder do pecado. Posso dizer não, glorificação é quando nunca mais o pecado vai estar em mim. Eu vou estar livre da presença do pecado. Gente, há muito texto. Como eu falei, se você tem as anotações, vai ajudar. Se não, você pode ouvir de novo no YouTube ou pedir uma cópia. Mas 1 Coríntios 15, 51 fala aqui, 52, que num piscar dos olhos, nós vamos ser transformados. Se nós estivermos vivos, Jesus voltar, você não se preocupe, a transformação vai ser assim. Você já estava livre da pena, você já estava livre do poder, agora você nem vontade de pecar tem mais. Oh, coisa boa, né? Que a gente espera. Se nós estivermos mortos, fomos sepultados, né? Nossos corpos vão ressuscitar e nosso corpo novo será glorificado, sem defeito, sem doença, sem mácula, mas principalmente sem pecado. A palavra teológica é glorificado. Romanos 8, 28
30 também fala isso, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque aqueles a quem Ele chamou, de acordo com o seu propósito, foram predestinados para serem conforme a imagem do seu Filho, e a quem Ele chamou, Ele justificou, e por último, Ele também glorificou. Está lá a sequência, né? Fala isso para nós. Então, presença do pecado, nunca mais. No céu, com Deus, com nosso Senhor Jesus, não há espaço para o pecado. Por isso é o processo. Então, quando ele está trabalhando conosco, ele está dizendo, CCP, presta atenção. Isso aqui o pastor não está apontando o dedo para ninguém, nem nada. Mas se nós não aprendemos sobre a língua da mesma maneira que a igreja lá de 11 anos depois de Jesus, onde o pilar da igreja estava pastoreando, se eles não prestassem atenção, eles iam dar para trás em muitas coisas. Então, nós precisamos ouvir e aprender. Tudo bem? Então, vamos lá. Tiago, capítulo 3. Você tem a sua Bíblia? Abre lá, a partir do versículo 1, e vamos até o versículo 12. Caso você não tenha a sua Bíblia, vai estar na tela também, ok? Você pode escolher qual delas que você vai prosseguir. Tiago 3, de 1 a 12. Meus irmãos, falando a crentes, né? Não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos, ele diz, tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem, tal ser humano, tal crente, é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e é domada pela raça humana, pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Essa é a palavra do Senhor. Faça uma coisa comigo aqui. Respira fundo. Vamos lá? Mais uma vez. Agora diga assim: misericórdia. Misericórdia, Senhor. Que palavra dura. Me ajude, Senhor. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor quer me ensinar. Misericórdia, Senhor. Me ajude. Em nome de Jesus. Eu espero que ajude, né? Quando eu estava preparando, eu tive que parar, pausar, respirar fundo e escrever, porque eu falei essa palavra para mim. Como eu falei, eu vou caminhar um pouco e até onde nós podemos, ok? O que aprendemos aqui? Versículo por versículo. Versículo número 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Qual é a aplicação? Assim, breve, por alto, tá? Se precisar de mais, a gente pode falar pessoalmente.
maior conhecimento, maior responsabilidade. Nós não podemos viver de forma ignorante da palavra de Deus. Precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos entender a palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Porém, mais você aprende, maior a responsabilidade. Eu não posso dizer, eu não sabia, ninguém me falou. A palavra nos informa, né? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, não é ruim ser líder, não é ruim ser líder de ministério, nem líder de célula, nem líder de departamento, nem líder de adolescente, nem líder de criança, nem líder de... Não, isso não é o problema. Mas mais você sabe, maior a sua responsabilidade. Ele está dizendo isso para nós. Nós precisamos estar cientes disso. Nossa responsabilidade não só nos nossos atos, mas principalmente pelo exemplo que nós colocamos. Antes de entrar na questão do falar, ele vai dizer, presta atenção, povo, as pessoas que estão ao seu redor, elas não vão fazer o que você fala, elas vão fazer o que você faz. E o falar é parte do fazer, nesse sentido, né? Como você reage, né? Então, essa é a primeira lição que nós vemos. Maior conhecimento. Não enterra a cabeça na areia, por exemplo, eu não quero saber nada, porque se não souber nada, eu vou estar... Não. O Senhor lhe deu a palavra, te deu uma igreja, te deu um pequeno grupo, te deu um ministério, para você poder aprender mais. Eu não tema responsabilidade, mas sabe que maior conhecimento, maior responsabilidade. Segundo, versículo 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Vamos ser honestos. Não é verdade isso? Não é o quadro? Nós estávamos aqui em preparação para o culto de hoje, temos um momento de oração com aqui a equipe de louvor, nosso pessoal da production, os presbíteros, pessoas que estão na recepção. Quem está aqui na igreja vem para orar normalmente por volta de 9h30. E uma das coisas que marcou na reunião de hoje foi que, nós todos sabemos que somos como Paulo, lá em Romanos 7. A minha cabeça sabe o que tem que fazer. Mas quando eu vejo a minha ação, eu estou fazendo aquilo que eu não devia fazer. E ele fala, miserável homem que eu sou, quem me livrará? Então, esse é o caso também que ele está dizendo para nós. Todos nós, de alguma maneira, tropeçamos de muitas maneiras. Então, vamos ser honestos. A humildade. Às vezes a gente está apontando o dedo para os outros, mas a gente se esquece que nós tropeçamos tantas vezes em tantas coisas. Isso não é para a gente ficar desanimado, mas apenas para saber que essa é a nossa situação. Lembra, estamos sendo santificados. E há uma frase que diz assim, nós não estamos lutando contra o pecado para sermos santos. Nós somos santos lutando contra o pecado. É diferente, já separados por Deus. Então, todos nós tropeçamos. Então, com muita humildade. Terceiro, o poder direcionador das palavras. Olha o poder das palavras. E ele vai usar aqui freios e leme como exemplo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que ele nos obedeça, podemos controlar o animal todo. O fato tem ali o cabresto, que eu creio que é a palavra certa, né? Você tem as rédeas, né? Tem ali, quando você coloca o cabresto ali no cavalo, tem a parte que vai na boca, você segura ele, né? E você dirige, né? Ele para, galopa, vai devagar. Então, quando a gente faz isso com a nossa língua, o que acontece? A gente coloca freios, a gente consegue direcionar. Lembra? O Espírito Santo está dizendo, faz isso, faz aquilo. Então, freios. Precisamos ter isso. Então, ninguém está imune a ter a tentação. Tomem também como exemplo os navios, que embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeno leme. A vantagem do piloto. Você é o piloto. Tá? E esse controle que ele está dizendo para nós assim, é que ele fala fortes ventos, no meio da tempestade. Quando o Tiago escreveu isso, não era como esses grandes navios de hoje. Eles eram grandes para a época, mas, gente, quando vinha um vento, né? Quando você vê lá no final do livro de Atos, o apóstolo Paulo, né, indo para Roma, aquele desastre total, né, totalmente sem controle, um pequeno leme direciona o navio, mesmo em meio a tempestades. Então, ele está dizendo para nós, preste atenção, a língua tem o poder de direcionar a sua vida. Ela tem esse poder. Então, você põe a freios, e lembre-se da figura do leme.
Quarto, versículo 5. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejo como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Fagulha não, um pouquinho de fogo, né? Uma coisinha de nada, né? Às vezes a gente ouve falar da Califórnia e outras partes do oeste, desses incêndios. Às vezes é uma coisinha de nada. Às vezes foi um cigarro que jogaram lá, um negocinho de nada, e de repente aquele fogaréu todo. Ele está dizendo, a língua tem esse poder, ou seja, ela tem um poder destruidor. Uma pequena fagulha incende um bosque inteiro, uma floresta inteira. Mas não para só isso, porque ele diz assim, assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Oh, presta atenção. Eu falo uma coisa que eu não devia falar, que destruiu, né? Efésios fala, 4:29, não saia da vossa boca palavra nenhuma que seja torta, mas só palavra que vai levantar alguém. Que traga graça ao que ouve. Então, toda vez que eu não faço uso desse poder, e uso no lado negativo, olha só, contamina a pessoa por inteiro. Eu falo, isso me contamina. Incendeia todo o custo da sua vida, ou seja, o seu círculo imediato, sua família. E essa última parte é muito dura, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Ai, ai, ai. Pessoas cheias do Espírito Santo, maduras, prontas a morrerem por Jesus, precisavam ser lembrados disso. O diabo adora quando a gente não usa a língua de maneira sábia. Ela tem poder. Ele continua ainda a falar sobre a língua, dizendo para nós, no versículo 7, toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada por espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Impossível de ser domesticada. Então, não dá para a gente ficar cheio de dedos. É um mal incontrolável. É possível que Tiago estava pensando no jardim do Éden. Lembra-se, a serpente veio? Então, esse veneno mortífero, né, veio e destruiu tudo. Por causa disso, Jesus teve que vir. Por causa da serpente ali. Deixa-me, eu creio que nós consigamos terminar. Vamos lá. A quinta lição que nós vemos aqui está no versículo 9. Cuidado com a prática do absurdo. Cuidado, para não tentar fazer o que é absurdo. O que é absurdo, pastor? Com a língua bendizemos ao Senhor e o Pai. Por meia hora, mais ou menos, nós estávamos aqui louvando intensamente, não foi? O que é que nós estávamos fazendo? Oferecendo culto a Deus, glorificando. Daqui a pouco, chega no salão social, no café, a gente começa a... Que absurdo! Como é que você pode daqui estar abençoando a Deus, ali... Não use essa desculpa que você está compartilhando para pedir oração. Meu irmão, você me ajuda lá para o fulano, porque, olha só, você não acredita que está acontecendo. É impossível. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Isso não... Ou a bênção foi falsa, ou a mentira, ou ambos, né? Então, você não pode tirar algo, falar aqui, você não pode fazer isso. Adorar a Deus e, ao mesmo tempo, amaldiçoar o ser humano, criado em imagem e semelhança de Deus, não dá certo. Outra coisa absurda. Pode água doce e amarga sair da mesma fonte? Se fosse nos dias de hoje, é possível que se tivesse um botãozinho ali, né? Água doce, água salgada. Mas estou falando aqui fonte natural. Ou a água é amarga, ou a água é doce. E o próximo versículo vai falar, pode uma água doce e amarga da mesma fonte? Ele vai fazer, não, absolutamente não. E ele continua um pouquinho mais, falando para nós. Pode uma figueira, eu nunca trabalhei na agricultura, mas a figueira produz o quê? Figos. Pode produzir azeitonas? Não. Pode uma videira, a videira produz o quê? Uvas, né? Está certo? Uvas. Pode uma videira produzir figos? Não. Se tem água doce, água salgada e doce, não dá certo. Ou seja, não fuja dessas práticas absurdas que a gente quer fazer as duas coisas, né?
Eu quero ser crente, quero ser santo, mas depois também quero aproveitar, né, meus oportunidades, né? Justificado ou não. Então vamos lá. Aplicação, eu creio que eu consigo, né? Esse ensino tem o propósito de dizer que você não tem o propósito de dizer que você precisa se trancar no seu quarto. Pastor, depois dessa palavra, vou me trancar no quarto, não vou ver ninguém, não vou falar com ninguém. Não, não é isso. Não vou mais ver telefone, não vou nada. Não, não é isso, não. Nem ficar mudo. Não, não é isso, não. Esse ensino tem o propósito de lhe dizer que Deus lhe deu a bênção da palavra. Deus lhe deu essa bênção para você falar. A nossa Winter já completou 3 aninhos de idade, né? Então eu queria que você soubesse, né, nessa luta, né? Continua, né, na sua luta. Mas agora ela já está falando uma palavra bem falada. Alguém quer ter um guess assim, de que palavra que ela aprendeu primeiro? Mamãe! E ela fala bem alto para a casa toda ouvir. Mamãe! E a segunda palavra que ela está aprendendo, alguém que ela já está quase falando? Papai! Eu queria que fosse vovô, mas não deu. Tentei, mas não deu certo. Bênção. A gente está orando, Senhor, completa essa restauração dessa menina, Pai. Fala com ela isso, né? Mas Deus te deu uma bênção da palavra. Ela lhe deu a língua para você poder abençoar muitas vidas, começando com a sua. E quando se abençoa outros, se abençoa você para você. Agora, esse ensino tem que dizer o seguinte: filho, filha, irmãos, sem Jesus, você não vai a lugar nenhum. Por nossa força, o nosso controle, não adianta. Com Jesus, com o Espírito Santo, já é uma guerra. Sem Jesus, não. Se você talvez esteja confuso, semana passada temos dar mais detalhes sobre o que é, como é que eu entrego a minha vida a Jesus, como é que eu começo uma nova caminhada. A gente quer caminhar com você. Ao final do culto, você vem aqui ao altar, fale, olha, eu quero caminhar com Jesus. Nós oramos com você, orientamos, tomamos o próximo passo, vamos ajudar você nesse processo. Mas venha até o altar, não vá embora sem isso, mas você precisa ter Jesus. Agora, esse ensino também tem o propósito, na época de Tiago e hoje, para dizer o seguinte: queridos, preste atenção, a igreja não é um paraíso. Aliás, na igreja só tem pecador que reconhecem que são pecadores. Talvez seria melhor dizer a igreja é um hospital. Uns estão em estado mais grave, outros mais ou menos, outros assim mais melhorzinho, mas todo mundo aqui está doente. A diferença é que sabe que está doente. E porque sabe que está doente, pode ser cuidado. Então a gente tem que tirar esse mito, tá vendo? Na igreja, né? Pelo contrário. Mas também eu queria que você soubesse. Nesse preparo, eu ouvi, entre outros pastores, ouvi o pastor Hernandes, e ele fez uma menção a esse texto que eu vou falar agora, eu achei tão profundo. Eu nunca tinha colocado as duas coisas juntas. Ele fala assim: quando nós usamos a língua de uma forma indevida, nós quebramos o coração de Deus. Eu ouvi aquilo, os ouvidos já ficaram em pé, né? Quebramos o coração de Deus? Como assim? Eu sei que a gente machuca outros. Aí ele mencionou Provérbios 6. Isso ouça. A partir do versículo 16, fala assim: há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que ele detesta. E a lista começa. Olhos altivos. Okay? Língua mentirosa. 1. Mãos que derramam sangue. Inocente. Coração que traça planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa, porque está usando a língua, né? Mentirosa e falsa. E que espalha mentiras. E olha só. E aquele que provoca contenda, discórdia entre irmãos. A gente tem exemplos na Bíblia sobre isso. Porque às vezes a situação até acontece, mas quando alguém fala e a gente promove e a gente ajuda, né? No livro de
1 Samuel, capítulo 22, vale a pena você ler em casa. Conta a história de Davi fugindo, entre as muitas vezes que ele fugiu, de Saul, tentando matá-lo. Por razão nenhuma, porque ele inveja, né? Um espírito maligno. E Davi fugiu às pressas. A história está lá em detalhes. E ele foi parar num lugar onde havia um sacerdote, vários sacerdotes, mas havia um sacerdote. E ele chegou lá e falou, olha, o Davi mentiu até, falou que o rei me mandou numa jornada muito rápida, e eu nem pude trazer armas, nem alimento. Só para chegar ao ponto, ali o sacerdote falou, não tem comida para lhe dar, nem você, nem os seus homens, a não ser os pães da preposição. Eram pães que só os sacerdotes podiam comer. Já tinham sido consagrados ao Senhor, todo dia tinha que colocar pão novo. Então o sacerdote falou, olha, mas tem os pães da preposição, já foram oferecidos a Deus, então, se não podiam comer, mas situação de emergência, deu os pães. E deu uma espada para ele também. Veja os detalhes lá. Quando essa conversa estava acontecendo, tinha lá um outro conterrâneo que estava ouvindo a conversa de Davi com o sacerdote. O nome dele é Doeg. O que ele fez? Ele correu para o rei Saul. Foi lá para o rei Saul e falou, o sacerdote está ajudando o Davi contra você. Sabe o que o rei fez? Mandou chamar o sacerdote, homens, suas famílias, homens, mulheres, crianças, fala assim, crianças de peito. 85 no total. E disse, você está me traindo por causa daquela mentira? E ele mandou que aqueles 85 foram mortos. Os soldados se recusaram a matá-los, porque disse, isso é injusto. Saul falou, Doeg, mata todo mundo. E ele matou os 85. Homens, mulheres e crianças. Por uma mentira. Então o Senhor está falando, aquele que provoca discórdia entre os irmãos. O pastor Nélio, que foi o plantador dessa igreja, ele tinha uma frase que eu sempre gosto, que falou comigo. Sempre na igreja vão haver confusões, mal entendidos, confusões, bem entendidos, coisas feitas. Todos nós, quando se torna membro da CCP, se recebe 2 presentes. Um balde de água e um balde de gasolina. A briga dos irmãos, você tem sempre a chance, a escolha. O que você vai colocar, gasolina ou água? As situações às vezes são reais, gente. São legítimas. Mas como eu estou parte do processo, eu posso fazer o seguinte, eu posso trazer paz ou eu posso colocar mais fogo. Eu creio que é isso que ele está dizendo. É impossível que nós, pecadores que somos, que não vamos pisar nos calos uns dos outros. Vai acontecer, infelizmente. Mas graças a Deus que um dia eu vou estar livre da presença do pecado. Mas até então, o que eu preciso fazer? Eu vou ser um agente, bem-aventurados os pacificadores. Que deles é o reino dos céus. Eu vou ser um instrumento que disse, realmente, irmão, é uma situação muito triste. Vamos caminhar juntos. Como é que nós podemos endereçar isso? Sem colocar fogo na situação. Ele faz isso para nós. Outra coisa que não estamos... E eu estou terminando. Uma coisa que a gente precisa fazer também é o seguinte. Não sei quantos de vocês já ouviram falar de Gandhi. Ele foi um dos instrumentos para a independência da Índia, esse país enorme, do Reino Unido. Então, uma das coisas que ele falava, né, alguém um dia o caluniou, que ele foi assim, uma pessoa que fez muito impacto, foi muito caluniado. Aí a pessoa caluniou o Gandhi muito, suas motivações e tudo mais. E, por fim, chegou um dia que aquela pessoa se deu conta, eu errei contra você. Deixa eu lá, Gandhi, você me perdoa. Falei aquele monte de coisa a seu respeito, agora eu estou arrependido. O Gandhi, muito sábio, era uma pessoa sábia, subiu lá no alto de um castelo, numa torre, pegou um travesseiro de penas, rasgou o travesseiro, soltou as penas. Ele falou, traz as penas tudo de volta, aí eu posso perdoar você. Puxa vida, faltou misericórdia. Qual é o ponto? Quando você solta a palavra, não tem retorno. Então, por isso a gente precisa pensar antes. Agora vamos dizer,
Agora é para concluir mesmo, tá? Preste atenção comigo. Essa semana, eu não sei nem onde, entrou uma farpa aqui na minha mão. Só percebi quando começou a inflamar e começou a doer, né? Mas tinha uma farpa. Eu botar um band-aid ia resolver? Ou colocá-lo com uma pomada ia resolver? O que é que tem que fazer? Tirar a farpa. Simples, não é? Mas dói. Às vezes, a gente está com uma situação que nós estamos tendo dificuldade. Filhos, às vezes tem uma farpa. Alguma coisa que foi falada. Eu não sei você, eu tenho uma lista de coisas faladas malditas sobre a minha vida, crescendo, que eu fico pensando, como é que até hoje, depois de tantos anos, eu ainda vivo, parece que foi ontem. Eu não sonho vendo a pessoa falar comigo, tenho que lutar com isso até hoje. E vai fundo. Mas se a gente não tomar conhecimento para poder apresentar aquilo a Deus, não tirar a farpa, a gente não consegue mudar, né? A gente vai repetir, vai repetir, vai repetir. O caminho para a igreja hoje de manhã, 99.1, estava ouvindo e estava uma pessoa falando sobre questão de aconselhamento. E no aconselhamento, sabe o que ele falou? O seguinte, certas situações na vida é como alguém pegou um parafuso e meteu na nossa carne. E se a gente, através do aconselhamento de pessoas crentes e tudo mais, não tirar o parafuso, a gente resolve a crise do momento. Mas a dor e a reação vão continuar a acontecer. Nós precisamos pedir ajuda uns aos outros. Pedir ajuda a pessoas profissionais para nos ajudar. Eu não tenho vergonha de dizer, eu já usei muito e não uso até hoje. Ajuda profissional para me ajudar a arrancar os parafusos que foram inseridos na minha vida. O que é que ele diz para nós? Queridos, eu quero crer que vocês são tão crentes, tão maduros, tão cheios do Espírito Santo, quanto aqueles irmãos e irmãs lá da igreja que o Tiago escreveu. Eles deram as suas vidas por Jesus. Mas eles precisavam saber do poder de direcionar, bom da língua, mas também estar ciente do poder destruidor. Precisavam estar cientes de que o Espírito Santo, ele fala a direção, mas eu preciso decidir de obedecê-lo e ouvi-lo. Ou seja, esse é um grito de nossos irmãos que vinham rapidamente. E nós vamos terminar com a nossa casa, tá? Toma controle, Senhor, da nossa casa, tá? Vai dizer o seguinte, que, Senhor, nós estamos aqui, nós pegamos esses ensinos, não vamos sair daqui com a cabeça baixa, nem pensar que foi para mim. Não, nada disso. Mas chegar e dizer o seguinte, Senhor, eu sou a sua casa, muda tudo de lugar, faz uma arrumação. Mas, Pai, abre meus ouvidos espirituais para ouvir o Espírito Santo de Deus. Não permita, Senhor, que eu continue fazendo as mesmas coisas que eu tenho feito. Ajudou? Você ora comigo? Pai do céu, nós estamos aqui na Tua presença. Nós pedimos, Senhor, misericórdia. Nós queremos, Pai, não só ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, mas nós queremos obedecer essa voz. Obrigado, Senhor, por essa graça, Deus. Obrigado porque o Senhor já perdoou até os erros cometidos nessa área. Mas transforma a minha vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique de pé, vamos cantar. Se você quiser, num gesto diante de Deus, não para mim, para ninguém. Ninguém vai orar com você, nada disso. Mas se você quiser, diante do Senhor, à medida que cantarmos, vir até o altar e orar e pedir, Senhor, me ajude nessa área ou outras áreas semelhantes, você é muito bem-vindo de usar o altar em nome de Jesus. Amém. Cantemos. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.
Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Meus irmãos, eu quero pedir perdão nesse momento por interromper, mas o Espírito Santo de Deus tem falado comigo já faz tempo que talvez o pastor tem me discipulado pessoalmente, tem me ajudado a frear minha boca, porque minhas convicções não são para que eu fale do jeito que eu falo com muitos de vocês. Me perdoem. E se eu tenho trazido divisão, porque às vezes eu sou duro e não sei falar, Deus tem tratado no meu coração. Quero que vocês saibam disso. E eu sinto que às vezes tem pessoas que, por total direito, não querer se aproximar de uma pessoa que é muito dura. Às vezes não se aproximam de mim, não se aproximam daqueles que eu amo. E isso está trazendo divisão para a igreja. E eu não quero isso em nome de Jesus. Nosso Deus não nos uniu. Minha irmã Ângela, me perdoa, porque às vezes eu tratei você, eu lidei com você de uma forma que Jesus não espera da minha parte. Ele te ama, Ele te criou, você é uma pessoa amada, serva do Senhor. E eu reconheço que eu sou muito duro. Me perdoa, e eu erro. Eu amo tanto vocês, Dionéia, você é uma pessoa tão importante na nossa vida, na minha vida. Eu peço perdão. Mas Deus tem falado hoje com a gente. Eu posso pensar diferente de vocês, eu só não posso fugir dos mesmos princípios da base do Evangelho, mas vocês têm direito de ser diferente de mim, e eu peço perdão. Eu não quero trazer divisão para essa igreja. E se você tem esse mesmo sentimento que o meu, que às vezes você tem errado com o seu próximo, e tem se afastado ou afastado pessoas, não deixe isso vingar na sua vida. Essa palavra hoje foi muito forte para nós a esse respeito. Eu amo vocês. Vocês são a minha vida dada por Cristo. Vida secular eu falo. E eu peço perdão perante a igreja. Me ajudem. Como o meu pastor tem me ajudado, vocês têm total liberdade. Eu amo vocês. Amém? Amém. Obrigado, pastor. Agora, irmãos, eu gostaria de fazer um pedido para a gente calar a boca de Satanás de vez. Aquele que por um acaso teve algum problema, vem aqui agora. E você sabe que às vezes a gente tem desentendimento. Eu tenho desentendimento com ele também. E eu quero pedir perdão, meu irmão. Você é uma bênção na minha vida. Agora nós somos irmãos uns dos outros. Quem teve algum problema com ele, meus irmãos, agora é a hora de você calar a boca de Satanás. Sim, mas às vezes é desentendimentos, às vezes pensamentos. Vem aqui agora, irmãos. Vem, tem mais. Tem mais pessoas contra mim também. Irmãos, agora é a hora. Vamos calar a boca do Satanás. Que em nome de Jesus, irmão, vamos esvaziar isso do nosso coração. A palavra foi muito clara hoje, irmãos. Agora, em nome de Jesus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Senhor. Pai, essa aqui é a tua casa, esse aqui é o teu reino, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós somos a tua família. A tua palavra diz, Pai, que nós somos corpo, Pai. Cada um é um membro, cada um, Pai, aqui é uma mão, é um pé, Pai. Mas tu é o cabeça, Pai. E em nome de Jesus, Pai, o demônio, ele não tem poder sobre a tua igreja. Essa casa, Pai, vai continuar de pé, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos. Quebra todo embaraço, quebra todo laço, toda armadilha de Satanás. O Senhor tira agora, em nome de Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos agora glorificar o nosso Deus com as nossas vidas. Amém?
O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Declare isso. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. E ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou, e eu sou da casa, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Recebam a bênção do Senhor. Há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito além do que pedimos ou pensamos. A Ele seja glória na igreja por todas as gerações. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de vocês, agora e para todo sempre. Amém.